Bom, já é tradicional, sempre, né, te pede aqui para o pessoal poder se apresentar e dar um pouco mais de contexto aqui para a audiência a respeito também dos seus negócios, inclusive no caso aqui do Guilherme, que tem a Gorilla, poder falar um pouquinho disso. Começando por aqui, Gui, e aí a gente segue. Legal, obrigado pelo convite aí, Bruno. Bom, falando rapidinho do Gorilla, o Gorilla ele é uma fintech, a gente é focado no mundo de investimentos e o que a gente faz é consolidar os investimentos das pessoas. Hoje, os nossos principais clientes são instituições financeiras e escritórios de investimento, né? E a razão pela qual que a gente acredita, né, que esse processo de consolidar investimento e usar os dados dos clientes, né, para poder entregar portfólios é porque se você quer construir qualquer tipo de experiência de investimento que faça sentido, você precisa resolver esse problema, né? O Gorilla hoje tem quase 7 anos de existência e a gente hoje processa mais de 2 milhões de portfólios por dia, né? Então, a nós nos interessa muito o Data Economy e todo esse processo de amadurecimento do Open Finance que a gente está enxergando aí. Maravilha. Leandro, por favor. Bom, obrigado. Bom, eu hoje estou no Itaú Unibanco, estou responsável por toda a área de Applied Analytics, né? Tenho mais de 25 anos de experiência com dados e analytics, com aplicação analítica para geração de negócio nas empresas que eu trabalhei. Trabalhei em empresas no Brasil, trabalhei no Peru e dados para o Itaú é um ativo super importante, né? A gente vem participando ou tem feito um processo de transformação digital e de transformação cultural muito forte e claro que dados faz parte dessa transformação. Usar dados intensivamente para tomar as melhores decisões faz parte da nossa cultura, né? Esse é um dos nossos direcionadores estratégicos. Então, dados está no cerne de tudo. A gente tem investido muito em dados no Itaú. A gente tem uma plataforma descentralizada, uma plataforma super moderna em cloud e que permite que todo mundo dentro do banco tenha acesso e que possa maximizar os serviços que provém aos nossos clientes usando dados e analytics. Maravilha, Leandro. Obrigado. Rodrigão, por favor. Bom, vou me apresentar. Primeiramente, fazer minha audiodescrição. Meu nome é Rodrigo Vasconcelos, sou um homem pardo, cabelos pretos, visto uma jaqueta preta, uma camiseta preta, uma calça cinza, tênis preto. Primeiro, agradecer Bruno, Leandro, Guilherme, uma honra estar aqui com vocês. Tenho 21 anos de Banco do Brasil também. Hoje estou à frente da diretoria de negócios digitais, onde tocamos a estratégia Open Finance junto com a nossa diretoria de tecnologia, a estratégia de inovação aberta, impulsionamento do Corporate Venture Capital, entre outros, né? Minhas últimas experiências mais recentes, estive à frente da diretoria de Analytics do Banco IA, também fui diretor-presidente da BB Consórcio, executivo de meios de pagamento e estratégia de clientes varejo. Isso aí, Bruno. Maravilha, pessoal. Bom, com as devidas apresentações, vamos começar de fato com esse aprofundamento dentro da Data Economy, né? Hoje, além desse contexto de infraestruturas que facilitam o compartilhamento de dados, a gente falou do Open Finance, inclusive no painel anterior, a gente tem uma crescente sofisticação na maneira como essa análise de dados é feita para entregar valor para o cliente, né, uma vez dentro de casa, né? E cada player tem feito isso de sua maneira e tem desenvolvido abordagens para poder tentar alavancar essas possibilidades junto ao cliente. Quais estão sendo os principais desafios em relação ao avanço desse tema nas instituições que vocês representam? E como é que vocês estão olhando no sentido de buscar diferenciais em um contexto que a competição ela é crescente, a comoditização também, em certa medida, também é crescente dentro do ambiente de serviços financeiros? Começar de aqui e a gente vai lá, Gui. Legal, obrigado pela pergunta, Bruno. Eu acho que você tocou um pouco no cerne do que o Gorilla faz, né? Eu acho que você pegar o dado de qualidade é o primeiro passo, né? E eu acho que é isso que a gente está enxergando com todo o movimento de Open Finance, né? Só que o dado cru, você não necessariamente você consegue fazer muita coisa, você tem que trabalhar esse dado. E é exatamente isso que a gente faz, né? O que o Gorilla faz no final do dia é pegar o dado transacional de investimento, que é o mercado que a gente está focado, e a gente, ao mesmo tempo, pega os dados públicos dos produtos de investimento. Então, preço, a gente modela, né? E você começa a entrar numa infinidade de produtos, né? Você está falando de CRI, CRA, debenture, ações, ETFs, agora investimento no exterior, que apesar de estar fora do Open Finance, isso também começa, né, a entrar na realidade aqui de todas as instituições, né? E a gente junta isso e transforma isso num portfólio, porque no final do dia, quando você fala de centralidade do cliente, que eu acho que é um dos grandes assuntos que é discutido aqui, né, para o investidor o que importa é o portfólio dele, quanto que está rendendo depois de imposto.
Né? Não importa se ele está na instituição A, B ou C, não importa se ele está no produto X, Y, Z. Né? Então, esse trabalho de pegar o dado cru e transformar em algo que é utilizável para se criar a experiência é exatamente o trabalho que a gente faz. Eu acho que é agora que a gente está começando a chegar, conforme os dados começam a amadurecer, né, a gente começa a entrar nos casos de uso, né, para poder realmente extrair valor disso. E tudo isso, no final do dia, cai na experiência. Né? Então, quando a gente fala de Data Economy, o que a gente está falando, na verdade, é experiência, porque a gente usa os dados para poder entender melhor o cliente, para poder fazer a melhor proposta de valor na hora certa. E, obviamente, eu estou falando aqui de investimento, mas eu acho que isso tange também crédito e todas as áreas aqui. Então, acho que, na nossa visão, é o momento de começar a enxergar o valor, né, de tudo isso que vem sendo investindo para as instituições financeiras, né? Estamos falando em 47 bi aí esse ano. Eu acho que a gente vai começar a colher esses frutos, né, esse ano que vem, e isso vai começar a ficar muito mais claro também para o consumidor final. E no contexto das suas entregas, Guilherme, assim, desafios que você mais teve, olhando para a tua realidade fintech também, como é que isso tem se traduzido? Eu acho que tem vários desafios, né? Eu acho que inicialmente um desafio como empresa que é conseguir criar a cultura necessária para você poder ter um time que entrega um produto que funciona. E é engraçado que acho que a gente ouviu hoje, né, o Milton, o Noronha, enfim, os CEOs de bancos todos falando, né, do método ágil e de como você tem que construir todas essas estruturas, né, para conseguir entregar um produto que funciona. E eu acho que, além disso, uma coisa que a gente aprendeu nesses 7 anos empreendendo é que a tua cultura tem que conversar também com a tua plataforma tecnológica, né? Porque se você não conversa com a plataforma tecnológica, você pode implementar o processo de produto que for, que ele não vai conseguir chegar na raiz do problema, ele não vai conseguir fazer todas as interações, né? Então, tem uma coisa que é mais técnica e profunda que a gente gosta de mencionar, que é a parte do Developer Experience, né? Que é a experiência que o desenvolvedor tem dentro da instituição, para ele ter as ferramentas para conseguir entregar. Então, acho que em termos de desafio, a gente bateu muito a cabeça para aprender isso e para entender que o que a gente tem que fazer não é construir um feature e construir um produto, é construir uma empresa que tem uma plataforma que consegue interar e chegar no produto certo para o cliente, né? Então, acho que isso foi um grande desafio. E aí também, como a gente atende instituições financeiras e está dentro do contexto do Open Finance, eu acho que você acaba tendo interfaces com diferentes players, com diferentes sistemas legados, né? A gente acha que isso ainda é um desafio dentro do Open Finance, né? Não é nem a parte da padronização da informação, é muito a parte da consistência da informação, porque você sabe também que a instituição financeira está indo num sistema legado, XPTO, está puxando isso, e isso tudo tem que funcionar e tem que funcionar em escala, né? Então eu acho que... Em tempo real. Em tempo real. Então acho que assim, tem muito desafio ainda, mas eu acho que o que deixa a gente otimista é que nos últimos anos a gente está indo na direção certa e a gente já está vendo gente começando a colher fruto desse movimento. Foram muitos avanços, de fato. Leandro, o que você me diz aí também de desafios e essa jornada de uma forma... Eu acho que primeiro falar das oportunidades. Eu acho que dados hoje é o que traz as oportunidades para que o banco possa de fato prover um melhor serviço, uma melhor experiência, como já foi falado por aqui. Tem um tema importante, assim, eu estou quase respondendo igual aqui o meu colega, mas acho que tem algumas coisas importantes, né? Então, a gente tem uma cultura muito bem forte, muito bem definida, com valores super claros, onde o cliente é o nosso objetivo principal, nosso foco principal. E toda a nossa arquitetura tecnológica de dados, ela foi construída a partir desta cultura, né? Para entregar exatamente o que a cultura preconiza. Evidentemente que o Open Finance, por exemplo, que é outro advento de dados importantes, é super importante para melhorar a experiência do cliente, então é uma fonte nova. Mas o principal problema que a gente tem, não só com dados de Open Finance, mas também de diferentes tipos de dados que a gente trabalha hoje, como não estruturados e tudo mais, eu acho que vai muito em linha com o que o Guilherme falou, que tem a ver com a padronização. A gente precisa garantir que esse dado esteja disponível para todo mundo trabalhar dentro da organização. Imagina que o Itaú tem 90 mil funcionários, né? E essas pessoas precisam do dado para poder produzir, para poder prover a experiência que a gente quer que o Itaú ou que esse funcionário proveja para os nossos clientes. Então, padronizar esses dados de alguma maneira que esse cliente, que esse colaborador possa trabalhar, é um desafio super grande. Evidentemente que a tecnologia nos ajuda muito. A arquitetura de dados que a gente escolheu ajuda muito também, né?
nossos parceiros ajudam também. Então, acho que assim, todo esse ecossistema acaba ajudando. Um outro ponto importante é quando a gente fala de Open Finance, o dado que vem de outra instituição, cada instituição tem um padrão, né? O extrato que aparece no Itaú é de uma forma, numa outra instituição é de outra forma. Então, conseguir interpretar esses dados para gerar valor para o cliente também é um desafio. Então, quando eu falo de padronizar o dado, não é pegar o dado num formato e colocar num outro formato padrãozinho. Não, mas é extrair um contexto que de fato a organização possa usar. Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem. A gente tem investido muito em plataforma tecnológica. A gente tem hoje, eu diria que a maior parte das nossas aplicações já operam em sistemas modernos, em arquitetura moderna, em cloud. Isso facilita muito também todo o trabalho que a gente tem feito. A nossa arquitetura de dados é uma arquitetura também moderna, em cloud e democratizada, né? Ela é descentralizada, né? Então todo mundo fala de ter o dado centralizado para a gente poder trabalhar. No Itaú, nosso dado é descentralizado dentro de uma arquitetura que a gente chama de mesh, e essa arquitetura cria uma camada que simplifica o acesso, como que se estivesse centralizado, então isso facilita bastante o uso. A gente tem o dado não estruturado, né? A gente fala bastante de inteligência artificial, a gente usa muito inteligência artificial, a gente usa muito inteligência artificial generativa, e o que acontece é que, para usar isso, a gente precisa ter um dado bom, preparado, né? Não basta somente usar o algoritmo que foi disponibilizado pelo vendedor A ou vendedor B, mas o dado que vai municiar este modelo é o que vai garantir a personalização, que vai garantir que a gente consiga entregar o melhor serviço para o nosso cliente, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E um segundo desafio aqui importante, além da padronização, tem a ver com o uso correto do dado. Ética, integridade, responsabilidade, né? Privacidade do cliente. Então, levar tudo isso em consideração. Eu só posso levar, ou usar, ou garantir que alguém vai usar esse dado dentro da organização se esse dado gerar algum serviço, alguma interação, uma experiência, uma jornada benéfica para o meu cliente, ou seja favorável ao meu cliente, e que não gere nenhum mal a nenhuma outra pessoa, né? Então, aqui são os princípios éticos e a gente leva a ética muito a sério. É interessante isso, né? Que todo esse amadurecimento da Data Economy, ele vem a reboque também de toda essa parte regulatória, essa discussão que é intrínseca a tudo isso, né? Indissociável, e todo o avanço ele depende disso também, né? Então, é sensível, o valor revertido para o consumidor é grande quando você acerta isso, mas é importante ter esses elementos em mente mesmo. Rodrigo, o que você me disse, cara? Bom, queria abordar, Bruno, questão do desafio sob dois prismas, né? O primeiro prisma estratégico e o segundo prisma tecnológico e técnico, né? Então, o primeiro desafio que experimentado pelo sistema financeiro, pelos grandes bancos, pelas fintechs, foi como eu equilibro o investimento para atender de forma perfeita e correta o regulador, as questões regulatórias e de desenvolvimento de uma UX que proveja a experiência do cliente fluida, juntamente como eu já desenvolvo paralelo a isso os casos de uso, né? Então nós investimos em nosso CRM há 2 décadas já. Isso nos permitiu um conhecimento mais profundo do nosso cliente em tempo de desenvolvimento regulatório do Open Finance, fazendo com que a gente na largada já saísse com 60, 70 casos de usos aplicados, né? Hoje a gente tem alguns cases, né? Nossa presença no WhatsApp e a portabilidade de crédito aqui como destaque, em que a gente trouxe uma solução inédita, em que o cliente pode provocar a sua portabilidade de outras instituições, com uma plataforma analítica robusta que permite uma hiperpersonalização do preço em tempo de chamada, né? Isso já nos traz a alegria de quase 1,3 bi agora nesse semestre de portabilidade realizada end-to-end pelos nossos clientes, né? Desafios futuros sobre a ótica de estratégia ainda. O brasileiro, ele teve uma adoção do Pix exponencial em todas as camadas da sociedade, né? Pela simplicidade de comunicação e compreensão daquela solução. O Open Finance exige de nós uma comunicação sob a ótica do que é valor para ele, de como o dado dele pode ser convertido e monetizado. Então, acho que nós estamos experimentando nesse momento um desafio de marketing, né? Como é que eu faço com que esse cliente perceba o valor do Open Finance? Eu acho que o desafio instalado no momento é esse, né? A compreensão. A fase de tecnologia foi superada, a gente já tem uma boa prontidão, o ecossistema está bem maduro, e eu acho que agora o nosso próximo desafio é diferenciais estratégicos de comunicação especialmente. Sobre as questões técnicas, né, os desafios que vivemos, né? Então, há 5 anos o Banco do Brasil declara em sua estratégia corporativa que os dados são um ativo estratégico.
investimos numa plataforma analítica também muito robusta, híbrida, né, em cloud, on-premise, e isso também nos permitiu com que, na hora de fazer o embarque desses dados do Open Finance, ele viesse de forma qualificada, permitindo tomada de decisão near real time, né? Então, esse investimento nessa plataforma centralmente distribuída não só permite a tomada de decisão em tempo real, quanto eu disponibilizo para as áreas de negócio uma democracia estratégica para trabalhar o Open Finance, né? Então, a criatividade e a colaboração de todas as unidades do banco tem feito com que a gente converse com cada segmento e nicho de cliente de uma forma mais personalizada, gerando maior conversão, gerando maior valor para o próprio cliente, né? São dois pontos aqui que foram legais, que foram abordados nessa questão de como desenvolver essa cultura dentro de casa para poder explodir essa utilização dos dados nas diferentes áreas. Acho que tem que permear a organização como um todo, não tem como fugir, né? E você falou um pouco da utilização também do WhatsApp, né? O pessoal da Meta, da Nina Dragoni, teve aqui no segundo painel para falar um pouco de como essa interação com esses parceiros, como é o caso de Messenger, no caso da Meta, tem facilitado aí algumas jornadas dos consumidores. Então tudo, essa composição que vai sendo feita, ela é muito interessante aqui quando a gente olha no contexto de mercado. A gente falou uma coisa aqui, o Leandro falou da questão de ética nos dados e tudo mais. E a pergunta que eu trago aqui, assim, a gente sabe que tem um mar de oportunidades, surgiu muita coisa, mas quando a gente olha também no prisma global e muita regulação vindo disso, inclusive da União Europeia, e que isso vai resvalando aqui também para o Brasil, e aí a gente tem vários direitos e deveres que vêm de tudo isso e tudo mais. Como é que vocês veem a tentativa, ou eventualmente como a gente consegue em algum momento harmonizar as diferentes regras? A gente tem essas diferentes regras, a gente tem também o que pode e o que não pode fazer dentro do contexto do Open Finance, como uma forma viabilizadora de toda essa regulamentação de dados. Então a gente tem a regulamentação e tem o Open Finance como um vetor que dá para a gente fazer, que dá para poder a gente desenvolver em termos de solução. Me ouve? Ou não? Beleza. Como é que vocês entendem esse desafio, sobretudo quando a gente fala também de cibersegurança, vazamento de dados, que se a gente está falando disso que o dado é o novo petróleo, o mesmo problema também do petróleo é quando vaza, dá problema de todo jeito, né? Como é que vocês têm entendido isso e fazendo com que a organização que vocês atuam possa se precaver desse contexto, né? Pegando aqui comigo. Bom, a gente não é regulado, né? A gente é uma fintech, então a gente tem que, obviamente, se enquadrar em LGPD, né? Enfim, mas eu acho que a gente tem um pouco menos dessa exposição regulatória, mas obviamente como a gente atende instituições financeiras, a gente tem que ter uma barra alta, né? Tanto no ponto de vista de atender toda a parte de compliance de dados regulatória, como do ponto de vista de segurança, né? E quando a gente começou o Gorilla, acho que uma das primeiras discussões que a gente teve foi exatamente, a gente precisa se preocupar com a segurança, porque a gente vai ter dado vital, né, das pessoas, do que elas têm de investimento em várias instituições. Então, no começo lá a gente usava crawler ainda, né? Enfim, e aí nesse contexto a gente tem essa parte de ter que, né, uma coisa que era um risco de negócio mesmo, era a gente ter algum tipo de vazamento, né? Então, eu acho que desde o começo a gente se preocupou muito, né, em lidar com bases anonimizadas, em ter bancos de dados criptografados, e eu acho que principalmente em treinar o time, né? Porque a maior parte de vazamento de dados acontece com as pessoas, acontece nos processos do dia a dia. Se você acaba sendo descuidado de um lado ou de outro, isso pode acontecer, né? Então, eu acho que isso levou a gente desde o começo a se preocupar muito com segurança, né? E à medida que a gente começou também a atender instituições financeiras maiores, né, o que a gente percebeu é que elas colocam a barra lá em cima quando elas querem fazer um due diligence ali, né, de qual que é o nosso nível de segurança. Ele tem que ser muito alto, tem que ser maior até, às vezes, do que exigido, né, para eles mesmos, porque no final do dia você é um provedor de serviço e eles, né, a culpa resvala, o passivo está nele. Exatamente, o passivo está nele, né? Então, isso acabou virando prioridade, e eu acho que isso você tem que colocar dentro da cultura da empresa no final do dia também, né? E a gente teve sorte, né? Até vocês estavam falando aqui, né, de legado. Tem aquela piada que Deus só fez o mundo em 6 dias porque não tinha legado. E a gente, como é uma fintech, a gente começou sem legado nesse sentido. Então, eu acho que para a gente essa transição foi um pouco mais fácil.
Entendi. Leandro, o que você me diz desse desafio aí, como ele é endereçado? Bom, a gente, como instituição financeira, nós somos muito regulados, né? E eu acho assim, tem algumas coisas importantes, né? A gente tem uma regulação moderna, a gente tem hoje leis modernas que ajudam nessa padronização. A gente tem sempre o nosso compromisso com nossos clientes, né? E que eu acho que aí a gente tem que subir a barra mesmo, né? Então a gente entende que dados e informações são ativos importantes para o banco, né? Você citou que dado é o novo petróleo. Eu complemento dizendo que dado é muito mais do que petróleo, né? Porque petróleo é o seguinte, você extrai, você refina, você distribui, consumiu, acabou. O dado você faz tudo isso, consome, volta, pode consumir de novo. Né? Então tem um valor muito maior. Então assim, considerando que ele tem um valor super importante para a instituição, e claro, é um bem, é um ativo importante para os nossos clientes, a gente tem que cuidar. E a gente cuida pensando em três pontos importantes. O primeiro é exatamente privacidade do dado, né? A gente trata o dado do nosso cliente com muito cuidado, com muito zelo, e a gente quer garantir que esse cliente, quando confiou a nós a custódia do seu dado, que ele esteja seguro, que ele esteja tranquilo, porque a gente cuida do dado dele. Então esse é o primeiro ponto, e a gente faz isso com muita robustez dentro do banco, né? E eu acho que o desafio é exatamente o que o Guilherme fala aqui. Imagina que eu tenho que garantir que 90 mil pessoas que tocam de alguma maneira o dado do meu cliente tenham a mesma preocupação. Então esse é um tema forte e a gente tem processos robustos para garantir isso. O segundo é a proteção física mesmo do dado, é a segurança do dado, né? A gente falou de cybersecurity, a gente tem um investimento super alto em cybersecurity no banco, né? A gente trabalha com o conceito de uma estratégia de perímetro expandido, né? Então a gente cuida do dado que quando a gente precisa, por exemplo, mandar um dado para um terceiro, a gente cuida que esse dado tenha todas as preocupações para que isso não fuja. A gente tem toda a tecnologia dentro da organização para que não tenha vazamento de dados. A gente realiza diferentes testes, seja nós mesmos ou agentes terceiros, vão testar a segurança física, né, de proteção dos nossos sistemas, do nosso ambiente. E por fim tem o tema ético, né, o tema ético de dado que também não é super importante. Né? Então, como cuidar, como garantir que esse dado vai ser usado só em benefício do nosso cliente. Né? E eu acho que esse também é uma tarefa super difícil, né? Porque o que é ético, como que a gente consegue garantir que o dado do meu cliente vai ser usado a favor dele sem prejudicar um outro cliente, né? Eu tenho clientes corporativos, tenho clientes pessoa física, né? Como que eu posso usar um dado de um cliente corporativo para beneficiar meu cliente corporativo? Como que eu posso usar um dado do meu cliente pessoa física, que às vezes é cliente do meu pessoa corporativa, sem prejudicar meu cliente corporativo que competem entre si também. Então, assim, o grande tema, a gente tem que tomar bastante cuidado e a gente garante, de fato, que a gente está trabalhando com os princípios éticos mais fortes para garantir, de fato, a satisfação do nosso cliente. E, claro, o que a gente quer é que toda essa proteção que a gente coloca, né, a gente brinca que é como mais ou menos o freio de um carro de Fórmula 1, né? Tem gente que pensa que freio de carro de Fórmula 1 é para você frear, para você parar as coisas, né? E não é verdade, né? O freio serve para você acelerar mais. Então se a gente cuida do dado do nosso cliente, a gente vai possibilitar, de fato, entregar ao nosso cliente a melhor experiência e gerar maior valor para a nossa organização. Bom ponto. Rodrigo, o que me disse? Vamos lá, nesse ponto acho importante, né, para uma empresa de 215 anos, segurança e confiança são intrínsecas à nossa marca, à nossa placa. Então, nada mais nobre do que cuidar bem disso. Então, aqui, olhando para o presente, né, a gente falando de legado, o legado também tem um lado de virtude. O Banco do Brasil, já nos últimos 3 décadas, decidiu por organizar os seus dados na visão cliente, né, com uma base única na visão cliente. Isso facilitou muito as coisas para esse momento complexo, né, tecnológico. Então, a qualidade do dado confiável, o conhecimento do cliente é uma virtude histórica. E a gente tem estratégias de plataformas. Plataforma de cibersegurança, plataforma de LGPD, que a plataforma analítica conectada de forma integrada com essas outras duas plataformas protege o usuário de negócio, né? Então já traz uma camada e, por consequência, protege o cliente. Então, essa qualidade de dado é importante. Tem um segundo elemento da nossa estratégia, que é a governança. Governança de modelos e governança de dados. Então, quem faz o modelo, quem cuida do dado tem uma camada segregada de validação daquilo que é feito por uma outra área. As diretorias de risco, as diretorias de controles internos. Então, isso também é mais uma camada que protege a nossa estratégia, protege os dados e protege o cliente, né? Então, isso nos dá e protege o acerto, né, de negócio também, acurácias, né?
Então essa questão da governança é muito importante. O terceiro elemento é o capital humano, todos falaram aqui, né? Cuidar da capacitação, isso também é uma virtude nossa. Nos últimos 2 anos a gente já capacitou quase 12 mil colegas em Analytics e uma das matérias ali contidas é LGPD, é cibersegurança, então isso para nós é muito nobre e essa cultura vai se disseminando, aí acaba quase que natural no momento de tratar uma estratégia você ter esses cuidados, né? Olhando para o futuro, aqui eu acho que é o grande desafio, né? Porque tem 2 elementos que são e serão perenes, que é a incerteza, né? E a imprevisibilidade, né? A gente vive uma sociedade multigeracional, a longevidade aumentando. Tem um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman que fala da modernidade líquida, né? Em que essa nova sociedade tem consumos efêmeros, trocas de marcas quase que descartáveis. Então essa incerteza embarca risco, né, para os modelos de negócio. Então a questão social. E a segunda componente tecnológico de incertezas é o quão disruptivo e a generativa vai trazer para a gente, blockchain, na questão das desintermediações de relações intermediadas atualmente, né? Então, essas 2 tecnologias, e por que não, logo ali na frente, a computação quântica, o que ela pode disruptar a questão da tokenização de ativos. Então, essas incertezas exigem de nós, nesse momento, um capital humano muito bem qualificado, ferramental tecnológico que temos já, de cibersegurança, em analytics e IA, mas essa incerteza é um ponto de atenção para todas as empresas, né, independente do ramo. Interessante, você colocou tanto a criação de sistemas, né, foi colocado também pelo Leandro, para conseguir resolver isso de uma forma com mecânicas, né, com sistemas internos, mas o desafio, quanto maior você bota o tamanho da organização para lidar com todo, passando na mão de tanta gente, é sempre, por mais cultura que seja colocada, sem dúvida é um ponto muito, muito crítico. E tem um ponto aí também, só complementando, que a gente está falando que a gente está entrando num mundo muito mais conectado no mercado financeiro, né? Então, você começa a lidar com dados de outros bancos, você vai ter iniciação de pagamento, tudo isso aumenta as superfícies e interações, né? Eventualmente de potenciais ataques maliciosos, né? Então acho que essa integração que a gente vê para todo lado, né, cara? Exato, isso aumenta a superfície. O Brasil já é bem conhecido, né? Acho que como um hub de fraude aí. Isso então, é verdade. Eu acho que isso é fundamental você estar atento, né? E só se prepara treinando as pessoas, porque também tem casos que você não vai conseguir prever, né? Então acho que isso é importante. Maravilha. Inclusive, fraude também é um tema que a gente vai tratar aqui, inclusive no último dia da Arena. Rodrigo, eu queria passar para você aqui, olhando um pouco mais para case, vamos tentar tangibilizar o que vocês estão feito dentro da Data Economy, né? Assim, o BB ele tem apresentado aí para o mercado diferentes soluções dentro dessa temática que a gente está tratando, tanto quando a gente vê o desenvolvimento do gerenciador financeiro, alimentado via dados de Open Finance, vocês têm toda a iniciativa de Beyond Banking, né, que vai além do produto do serviço financeiro e que acaba sendo uma forma de capturar um dado que o Open Finance, a gente tem um dado financeiro padrão, mas existem outros pontos de dados que se dão em outras interações que vão além de um produto de serviço financeiro, e vocês também têm feito isso em diferentes verticais, né? Como é que tem sido essa jornada, e você poderia contar melhor também sobre resultados eventualmente dessas abordagens aí? Vamos lá. Primeiro, para entender, né, esse impulsionamento, eu queria começar sobre o aspecto do nosso propósito, né? Então, um motivador importante, você ter um propósito forte, que faça ser compreendido por 125 mil colaboradores do nosso conglomerado, ele é muito importante. Então, o propósito do Banco do Brasil é ser próximo e relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Então, quando a gente fala de ser próximo e relevante das pessoas em todos os momentos, é muito ambicioso, ele é audacioso e desafiador. Enquanto eu estou falando dos meus canais, eu tenho presença e autonomia de desenvolvimento de soluções nos meus pontos de contato, isso é um domínio histórico. Mas quando eu falo de estar presente em outras plataformas, em outras empresas, o Embedded Finance, o desafio aumenta ainda. Então, o que impulsiona o desenvolvimento de novas soluções é o nosso propósito. E, como eu falo de proximidade em todos os momentos, a gente não dá conta de fazer isso sozinho. Então, a gente traz a inovação aberta como um elemento, né, de humildade executiva para contribuir e colaborar com a minha proposta de valor. Então, nós temos 4 elementos da nossa estratégia de inovação aberta. O primeiro deles é o intraempreendedorismo. Você gerar um ambiente que permita as pessoas colocarem suas ideias, né, ampliar esse funil de entrada de ideias, dar ambiente, ferramenta e investimentos, orçamento de desenvolvimento de TI para novas soluções,
O segundo elemento é o banco como plataforma, como é que eu embarco soluções não financeiras nas minhas plataformas, complementando minha proposta de valor. Terceiro, o banco como serviço, como eu falei. E o quarto é a estratégia de Corporate Venture Capital. E aí, como você pediu para trazer exemplos, eu vou trazer alguns exemplos de cada um desses elementos, né? Quando a gente fala de intraempreendedorismo, além do Broto, do Liga PJ, nós tivemos o Minhas Finanças, que é o nosso gerenciador financeiro pessoal, multibanco, em que já se vale enriquecido pelos dados do Open Finance, em que eu classifico e categorizo com a aplicação de IA generativa, que melhorou muito a qualificação dos lançamentos, e de forma prospectiva eu faço um assessoramento inteligente para os nossos clientes. Então, esse mês nós alcançamos um recorde de 6,5 milhões de clientes usando essa solução, recorde também de 20 milhões de consultas, 15 bilhões de reais em transações sendo analisados, com 5 bilhões de economia proposta, né, o que dá uma economia proposta de R$ 2.700 por cliente por mês. Isso é geração de valor a partir do dado. Isso é você assessorar o cliente e gerar valor para ele a partir da inteligência analítica. Então, Minhas Finanças é um caso importante de inovação feito por um nosso corpo profissional. O segundo é o Shopping BB, que é uma estratégia de complementar os serviços financeiros dos meus balcões digitais, físicos e digitais. A gente está avançando para os pontos físicos também. Então, a gente avança com bons resultados, né? Já são quase 5 milhões de clientes que experimentaram, inclusive tem algumas promoções ali no nosso stand com estratégia end-to-end, que é o nosso avanço desse momento, que até julho 100% dos nossos clientes vão poder comprar produtos e serviços não financeiros sem sair do nosso app, né? Que gera relevância, recorrência, é bom para o cliente e é bom para o banco, né? Então, o Shopping BB e Minhas Finanças são dois elementos que trazem uma força muito grande para o nosso super app. Hoje o nosso super app ele é um dos mais relevantes, importantes e destaque no sistema financeiro. Ainda pelo Banco como Serviço, nós temos o portal Developers, e aí temos quase 25 APIs aí disponíveis para integração com outras empresas, financeiras e não financeiras. E por fim, 7 startups investidas aí nos nossos fundos exclusivos, né, alcançando clientes governo, soluções de software as a service para empresas, governo, IoT, agro e jovem universitário. Então, esses elementos, esse ambiente que favorece a inovação, a autonomia dos colaboradores é que tem feito a gente avançar de forma destacada aí no sistema financeiro. Maravilha. Ótimo overview aqui. E passando para o Guilherme agora, Guilherme, a Gorilla ela foi pioneira, como você falou, na questão de agregação de dados de investimento, né? A gente teve uma guerra ali, alguns players saíram na frente em relação a isso, mas vocês ainda começaram com isso num contexto aí pré-ambiente regulado, que a gente já vê hoje vários players fazendo. E como é que vocês estão enxergando agora, depois de passar dessa fase, né, os próximos desafios na atuação na agregação de dados, visto que tem várias alternativas também no mercado, né? E que mais o que vocês estão fazendo para criar oportunidades em cima da Data Economy, visto que vocês expandiram aí também a forma comparativamente ao que vocês faziam antes com o que vocês fazem hoje. Legal. Quando a gente começou o Gorilla, a gente começou com um aplicativo B2C, né? No contexto de consolidação, e na época a gente ainda usava crawler, mas a gente já estava naquela época olhando para o mercado B2B, né? E existia uma discussão naquela época, inclusive porque já os PFMs já estavam um pouco mais maduros, né? Aquela discussão que, mas cada instituição vai desenvolver o seu próprio, cada um vai ter o seu próprio, cada um vai querer ter a sua experiência. E a gente sabia disso, né? Ao mesmo tempo, a gente também enxergava que este problema que a gente resolve, que é o problema de casar transações com a modelagem de investimento, ele não é um problema muito trivial de se fazer em escala e de se fazer de maneira performática. Então, a gente sabia que era um problema que ia ser demandado pelo mercado B2B eventualmente. Mas, acho que como empreender no Brasil, você vai aprendendo essas coisas, os ciclos demoram, né? Eu até encontrei outro dia o Thiago do Guia Bolso, lá que está morando no Havaí agora. Eu falei, cara, você estava em 2014 falando de Open Banking na época, não tinha nem evoluído ainda para o Open Finance, né? E, esse negócio está começando a acontecer agora, cara. Então, são 10 anos de ciclo, né? Então, o que acho que foi o nosso principal vetor ali, né, de olhar para o caminho que a gente queria seguir, é que a gente sabia que no final do dia a competição ela sempre ia para a experiência, né? E isso é verdade para qualquer vertical
onde a tecnologia entra, né? Começando por mídia, passando por varejo, educação, e agora a gente está vendo isso se acelerar muito no mercado, financeiro. E a gente sabia que para entregar a melhor experiência de investimento, esse problema ia ser resolvido e não iam ser todos os players que iam conseguir resolver. Mas o primeiro passo para resolver esse problema de consolidação era atender o cliente pessoa física. Sim. Né? E a gente foi construindo isso, foi inteirando, né? Foi aprendendo. Eu acho que só recentemente, ano passado, que a gente realmente começou a enxergar o mercado virando para o lado de investimentos, porque eu acho que primeiro pagamentos foi, né, a grande mudança, depois crédito, que obviamente é a parte grande aí dos bancos, e agora investimento começaram a olhar um pouco mais de carinho, e aí começaram a vir coisas de lugares que a gente não imaginava. A gente começou a ver instituições de pagamento também, que começaram com pagamento, foram para crédito, começando a entrar em investimento, né? Gente do varejo também, que tem o cliente ali também, começa a dar um CDB para o cara, aí é uma LC, aí quer colocar um outro. Então acho que, né, dentro dessa corrida para quem vai entregar a melhor experiência, a gente se vê um pouco como um sistema operacional de investimento, né, e que ele fica mais forte conforme mais portfólio e cliente a gente tem, porque o problema de investimento é um negócio vivo, né? Os produtos eles nascem e morrem todo dia, né? E da cabeça de analista sai vários tipos de produto o tempo todo, eles não pensam como que esse negócio vai ser modelado, nem como esse negócio vai entrar num sistema para dezenas de milhões de pessoas, né? Então, a gente se colocou acho que nesse nicho, e isso foi um pouco da evolução natural do que a gente enxergava sendo, olha, o vetor principal vai ser a experiência, então a gente precisa focar nisso, e mesmo assim a gente deixou o nosso app B2C, que nasceu lá em 2016, vivo, porque e ele é de graça, por um motivo que é importante para a gente, né? Porque quanto mais gente usando, mais ticket eu tenho, e se eu conserto um problema para um produto de uma pessoa física XPTO, eu vou estar consertando esse problema também para um banco que está usando a minha solução. Então, quanto mais gente, melhor o produto. Né? E esse foi o nicho que a gente se colocou, e a gente acha que esse problema ele é relevante, né, tanto para quem vai lidar com investimento num ticket super baixo, assim como para um multifamily office que tem portfólio global com milhões de diferentes produtos na carteira. E eu acho que é daí que a gente está vendo, né, esses casos de uso amadurecendo, né? Então, a gente colocou essa API disponível para as instituições financeiras e para os escritórios, e aí a gente começa a ver naturalmente eles construindo soluções em cima disso, né? E aí não é só, eu vou pegar aqui a rentabilidade que eu quero mostrar para o cliente no meu app ou na minha web aqui. Não é só isso, eu vou conectar isso aqui com o meu BI para poder gerar insight em cima de um cohort, né, de cliente que tem uma rentabilidade dos últimos 3 meses X. Eu vou plugar isso aqui com o meu CRM para eu poder começar a melhorar a minha régua de comunicação a partir dessa informação. Então, é um pouco, né, do que você falou do refino, né, do dado, para que ele possa ser útil pelas pessoas de negócio. E aí, obviamente, cabe às instituições disponibilizar isso de forma fácil, né, para os colaboradores poderem usar isso, interar e entregando valor e construindo esses casos de uso que a gente está vendo que estão amadurecendo. Muito legal, muito legal. E passando agora para o Leandro, para tentar explorar também essa faceta pelo lado do Itaú, né? Vocês têm falado bastante a respeito, somente na mídia, a respeito dessa transformação do aplicativo do banco, tendo capacidades cada vez mais amplas aí para os seus clientes. Quais têm sido os desafios em relação a dados nesse sentido? E quais diferenciais vocês estão conseguindo entregar dentro dessa abordagem aí, né, que o mercado tem rotulado como super app aí? Eu particularmente adorei a sua pergunta, né? Acho que é uma super pergunta porque é um tema que eu gosto de falar. Acho que o nosso app, nosso aplicativo, o super app, ele é a tangibilização clara da centralidade no cliente e do uso intensivo de dados, né? O super app, para quem não sabe, é a evolução do nosso aplicativo anterior, né? E o que a gente espera, de fato, é ter um aplicativo que se adeque ao perfil de cada cliente, né? Isso é bem interessante porque ele é modular, né? O super app, de fato, o que a gente procura é garantir uma entrega de um serviço para qualquer cliente novo ou futuro, novo ou atual, né? Um cliente novo pode começar com um produto
e ao longo do tempo evoluindo com a aquisição de outros produtos, né? E o nosso desafio aqui com o Super App, de fato, é entender a expectativa do cliente, é entender a necessidade de cada cliente. De um cliente novo, de um cliente atual da base, o que ele deseja, qual é o próximo movimento dele, né? E aí vem a necessidade de usar dados intensivamente, né? Então, de novo, o Super App ele é modular. Você entra com o produto A, amanhã você tem o produto B, depois você tem o produto C. Então, não importa. Um ponto importante aqui que tangibiliza isso é que antes, quando você ia fazer login no Super App, você precisava entrar com agência e conta, né? Hoje você entra com o CPF. Isso é uma mudança radical, porque você coloca o cliente no centro e fala, você é o cliente, você tem N produtos, você tem N contas, você tem um cartão de crédito, você tem seguros. Então, não importa, o cliente se sente bem suprido em uma única aplicação. E uma vez mais, dados é a fonte de tudo. Dados é o que garante a essência, que garante que a gente consiga entregar a nossa estratégia central no cliente, centralidade no cliente, através do Super App. Sim. Então eu preciso entender cada necessidade do cliente em escala, eu preciso entender o que é melhor para cada cliente, eu preciso entender qual é o momento de cada cliente e sim prover aquilo que é melhor para cada cliente. Sim. Então isso de fato a gente tem conseguido fazer e tem conseguido fazer graças a todo o uso intensivo de dados e inteligência artificial. Para conseguir a escala que a gente precisa, o uso de inteligência artificial tem sido fundamental, né? E o que a gente quer de fato é que não só o dado seja democratizado, como eu já falei antes, né? O nosso dado é democratizado e ele é distribuído, onde cada produto, cada negócio é dono do seu dado e do seu ambiente de informação ali que está descentralizada. Mas também o que a gente quer é democratizar ciência de dados, a gente quer democratizar todo o uso de inteligência artificial no banco e que não esteja limitado a uma única área. E o que acontece é assim, como o Super App é uma evolução e é uma evolução constante, cada vez mais a gente vai acelerando toda essa evolução a partir do entendimento das necessidades dos nossos clientes. E a gente só consegue ter a agilidade que a gente precisa com a descentralização, onde cada cliente, cada produto, cada negócio vai identificando o que é ideal para cada cliente que ele tem que suprir e vai disponibilizando as features, as funções do aplicativo para que a gente possa oferecer essa experiência personalizada para o cliente. Maravilha. É um pouco dessa fronteira que a gente tem tanto falado de hiperpersonalização, mas e que também remete a um outro papo que a gente teve aqui na Arena durante o dia de hoje, sobre a questão do feed do Instagram, do Facebook, que para cada um é um, e com o passar do tempo também a gente vai acabar vendo esse reflexo dentro da vida financeira, que também é bem holística e que se conecta a vários outros momentos do consumidor, como a gente está falando aqui também. Pessoal, a gente está chegando perto do final, eu gosto de tentar explorar um pouquinho novas fronteiras, né? Olhar um pouquinho mais para frente, né? Então a gente tem aí no horizonte, olhando para a Data Economy, tanto a questão da expansão das iniciativas Open, né? A gente tem aí Open Insurance rodando, Open Capital Markets eventualmente vindo também. Tem também essa discussão que o próprio BC já aventou da monetização de dados, então queria também entender o que vocês pensam a respeito disso, né? Com uma potencial carteira de dados, e eventualmente essa carteira de dados, inclusive, pode ser fruto de uma tokenização também. Então, muito das tecnologias que a gente vê sendo amadurecidas e as infraestruturas que estão sendo colocadas, isso em algum momento se junta. Hoje já está se juntando, de certa forma, cada instituição fazendo alguma coisa nesse sentido, mas no futuro isso com mais robustez. Como é que vocês olham esses avanços e, principalmente, quais outros elementos vocês entendem que podem, eventualmente, ser testados dentro de casa e conectados a esse contexto? Começar ali com o Rodrigo e a gente vem. Bom, esse assunto é super instigante, assim como a gente declara os dados como ativo estratégico, se a gente parar para pensar na menor granularidade dele, esse dado pertence ao indivíduo, ao cidadão, né? Então acho que tudo passa por essa compreensão. Hoje nossos dados já estão sendo monetizados nesse momento, Sim. pelas Big Techs especialmente. E o desafio, ele converge aos desafios do Open Finance, que é a percepção de valor do dado pelo cidadão, pelo cliente consumidor. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu gosto muito de trazer uma abordagem, um olhar sobre o aspecto social e de consumo, né? O brasileiro, ele tem uma diferença do europeu sobre o apetite a dividir as suas informações. O europeu é um pouco mais conservador. Existem pesquisas que o brasileiro ele é mais afeito, né? Tanto é que o engajamento no WhatsApp, o engajamento do Pix é case global, né? De adoção de novas ideias, vamos dizer assim. Então, existe uma oportunidade instalada pelo consumidor brasileiro. E 70% desses consumidores que compartilhariam seus dados, compartilhariam a grandes bancos.
justamente pelo atributo de confiança e segurança que essas empresas possuem, né? Então, mais um elemento de oportunidade. E aqui no banco nós temos 2 ou 3 experiências no sentido de desenvolvimento da nossa Data Wallet. E aqui tem 2 elementos que nos dão aumento do grau de confiança. Primeiro, sob a ótica da demanda que existe, né? O que precisa é fazer com que o cliente compreenda e que o banco possa se posicionar como cofre dos seus dados, porque o seu dado tem valor, eu sou seu cofre. Né? E também a tecnologia blockchain. Né? Uma das nossas 7 investidas é a BWS, então esse componente de aprender a tokenizar um ativo, nesse caso o dado, ele também aumenta o grau de confiança. Então nós temos 2 iniciativas em andamento e a gente vai sim prover essa solução para os nossos clientes, que é mais um elemento da proposta de valor. E outro desafio que eu acho que a gente vai ter como mercado, né, é precificar o dado. Hoje meu nome, meu CPF, meu telefone, ele é uma commodity. Agora, meus exames de saúde, meu Garmin, né, meus dados de performance de esportes, esse tem um valor diferenciado. Então, e uma virtude que o banco tem é justamente entender o comportamento da cadeia de valor. O que é interesse e demanda das pessoas jurídicas, notadamente o atacado, né, grandes empresas, com o que é valor para o nosso cliente. Então, eu gosto muito de dar um exemplo do seguro, dos seus exames de saúde. Né? Então, no momento em que o cliente confia o exame de saúde, eu vou para a minha empresa de seguridade e falo assim, você tem interesse em conhecer a saúde do seu cliente? Sim. E aí eu converso, volto para o meu cliente, olha, eu achei uma demanda em que ao invés de pagar R$300 por mês, você vai pagar 150, se você compartilhar o seu dado. Então, esse storytelling a gente está batalhando para conseguir tracionar o primeiro caso de uso e aí depois as coisas vão acontecer em escala e com uma velocidade grande. Então a gente acredita nessa estratégia, é complexo, não é algo trivial desenvolver uma data wallet, mas a gente está perseguindo, temos capital humano, temos tecnologia, temos estratégia, então estamos confiantes, mas não é trivial fazer uma data wallet não. Mas os benefícios sendo tangíveis já é um caminho, né? Isso, por isso eu gosto sempre de dar o exemplo do exame do seguro de saúde. Faz bastante sentido. Leandro, o que você me diz aí de novas fronteiras? Eu acho que monetização de dados é parte da nossa estratégia de dados na organização e tem muitas oportunidades, né? Mas eu concordo com um colega que não é um tema fácil, né? Não é um tema simples, acho que tem todo um ecossistema por criar, né? E como eu falei, dado para a gente, o dado no meu cliente, ele é um ativo muito importante para o banco e ele é um ativo muito importante para o cliente, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar, e por isso que a gente investe bastante em termos de princípios éticos, integridade, de segurança da informação, como eu falei anteriormente, né? Justamente para cuidar desses dados, como a gente tem que cuidar, né? Antes mesmo de falar em monetização em si. Então a gente sabe que é uma jornada longa, é uma jornada que também depende de confiança, né? Assim, quando o cliente tem a confiança de deixar com ele, com você, com a instituição financeira, o seu dinheiro, o seu patrimônio, é um ganho substancial, né? É uma super responsabilidade. E o mesmo vale para o dado dele, né? Então a gente tem que sempre conquistar e reconquistar a confiança do meu cliente para que ele perceba que ele pode deixar o dado com a gente, né? Por isso que os princípios anteriores são muito importantes, né? E aí pensando no futuro, claro que inteligência artificial é um tema que a gente vai seguir investindo, ele ajuda a gente a escalar todas as possibilidades que a gente enxerga com dado, escalar a monetização e tudo mais, isso tudo faz parte da nossa estratégia de monetização para agora e para o futuro. E interessante o ponto que você colocou e também o Rodrigo colocou, da evolução da confiança que o cliente já tem, da guarda do seu dinheiro, da sua vida financeira para o dado. Então acho que é um movimento meio que natural e que ele alavanca uma capacidade instalada que está ali, que já tem sido trabalhada há muito tempo. Né? Mas é natural, aparentemente, mas vai depender de como a gente cuida do nosso cliente. Sim. Como que o cliente de fato percebe que ele pode confiar em você. Ótimo. Como isso é de fato comunicado e traduzido em prática, né? E você, Gui, para fechar aqui? Para fechar, eu acho que essa questão do data wallet aí, ela é complexa mesmo, né? E eu acho que a monetização ela já está acontecendo para o consumidor final, tá? Você não precisa pagar ele dinheiro para ele falar que eu estou monetizando meu dado. O fato dele ter mais competição, mais acesso a produtos melhores para ele e mais baratos, isso já está entrando... Visibilidade, você está falando Exatamente. Briga, né? Então isso eu acho que já está acontecendo. Eu acho que... Tem o desafio da percepção. Tem o desafio da percepção, que eu acho que é importante. Eu acho que mais do que isso tem um desafio ético, que eu acho que esse é o... Né, porque
Você estava falando do precificação do seguro, né? Pô, mas se o cara tiver um problema no coração, ele vai dividir Vai o cobrar mais dado caro. e vai ser mais caro. No limite, se você precifica o seguro hiper personalizado, ninguém vai fazer seguro, porque você vai falar, esse cara aqui, o risco dele é tão grande que eu não vou segurar ele, né? Aí você vai começar a entrar em um monte de questão ética, Que aí o que é dado que pode ser dividido, o que é dado que não pode, o que eu protejo, o que eu não protejo. Então, e aí você vai entrar em regulação, enfim. Então, acho que assim, esse assunto é meio que Marte, a gente ainda está aqui, porra, tentando trocar dados de Open Finance, mas eu acho que é super interessante e vai ser algo que vai ser aplicável à medida também que o GenAI para você poder aplicar em escala, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que é pouco falada. Você pensa em todos esses problemas, mas não é só do problema, você tem que falar como resolve esse problema em escala, né? Atendendo centenas de milhões de clientes. Então, eu acho que, enfim, é um assunto interessante, mas acho que tem muita coisa ainda para acontecer para a gente chegar lá. Maravilha, é bom poder discutir essa fronteira. Eu acho que teve visões muito interessantes aqui. Agradeço a participação de vocês no painel. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. Muito obrigado, Bruno. Valeu. Obrigado, gente.